Olá! Na aula passada a gente viu então a modelagem, ou várias formas de modelagem do problema de localização de facilidades. Hoje a gente vai ver especificamente um dos tipos desse problema, que é o problema das p-medianas puro, e ver como é que ele pode ser resolvido sem a necessidade de modelagem matemática. Tá? Bom, só para recordar, né, o problema das p-medianas puro eu não tenho custo de abertura das instalações, ou então o custo é o mesmo, tá? Para todas elas. Tá? Então, nesse caso, eu posso ignorar o FDI, né? O custo fixo de instalação. Né? Eu tenho cada ponto de demanda sendo atendido por uma única facilidade, então eu tenho fonte única. Né? A capacidade das instalações é definida a posteriori, tá? Então posso definir isso depois. E eu sei quantas instalações que eu vou abrir, que são P-instalações. Tá? A gente já viu que para esse problema, a gente tem esse modelo aqui. Tá? Um modelo matemático, onde a gente só tem o custo de transporte, que eu quero minimizar. Né? Todas as demandas têm que ser satisfeitas, essa primeira restrição aqui. Eu fixo o número de instalações em P, essa segunda restrição aqui. Tá? Essa terceira restrição diz que se eu tiver fluxo entre I e J, eu tenho que ativar o Y de I, né? Eu tenho que ativar aquele ponto de origem, e todas as minhas variáveis são binárias. Todas elas são binárias. Tá? O que acontece com esse tipo de modelo, tá, é que quando eu tenho uma quantidade grande de variáveis inteiras ou binárias desse tipo, para problemas muito grandes, tá, isso se torna um empecilho em termos computacionais. Tá? Isso pode demorar, né, mais tempo para resolver do que o necessário. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um exemplo de aplicação, que é a localização de uma unidade de resgate do SAMU. Tá? Então, supor que eu tenho aqui um acidente, tá? Um acidente ocorreu num determinado ponto da minha rede, tá? E no outro ponto da minha rede eu tenho localizado um carrinho aqui do SAMU, tá? Uma ambulância. Então, e essa ambulância ela precisa atender aquele acidente. Tá? Então, nesse caso, ela recebe o chamado, tá? E ela vai chegar até aquele ponto ali. Tá? Então, vai lá o carrinho do SAMU. Tá? Eu tenho essa situação, tá? E quero saber, então, se esse local que eu tenho aqui, tá, é o melhor local para poder fazer o atendimento. Então, vamos lá. Nesse caso, tá, eu tenho uma rede, um grafo, tá, e nesse grafo eu tenho as minhas localidades. Nesse caso aqui, todos esses pontos meus são pontos candidatos à instalação do meu ponto do SAMU, tá? Da minha base do SAMU. Tá? Eu poderia ter só um subconjunto deles. Tá? Nesse caso aqui, todos eles são. Né? Eu tenho aqui as distâncias ou tempos de viagem, tá? entre os pontos. E eu tenho também a probabilidade de ocorrência diária dos meus acidentes. Tá? Então, cada ponto tem um índice, né, de acidentes maior do que o outro. Tá? Nesse caso, se você tiver o número de ocorrências, né, por exemplo, o número de acidentes em cada localidade, né, aí basta dividir esse número pela quantidade total, né, de acidentes, aí você tem as probabilidades. Tá? Então, a gente poderia usar a quantidade direta aqui, não teria problema nenhum. Né? Só está multiplicado por um fator constante aqui. Né? Então vejam que tem alguns pontos que tem um índice alto de acidentes, né? Aqui o I, o J,
e outros, né, alguns não têm acidente nenhum. Esse ponto F aqui possivelmente é uma ponte, né? Então, como é que a gente lida aqui? Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha o carrinho do SAMU aqui no ponto D, eu tinha um acidente aqui no ponto J, tá? Eu tenho a distância, né, de um ponto a outro. Então, basta essa linha verdinha aqui me dá o caminho de menor distância, tá? 4,53 quilômetros, né? Se eu multiplicar essa distância, 4,53, pela probabilidade de ocorrência de acidente aqui, eu vou ter a distância média percorrida por dia atendendo acidentes aqui no ponto J. Tá? 40% dos acidentes ocorrem no ponto J, então eu vou ter, em média, essa quantidade de quilômetros percorrido atendendo acidentes no ponto J, tendo o meu carro posicionado no D. Tá? Bom, se eu fizer isso para todas as localidades, tá? Então acidentes ocorrendo em A, B, E, H, I, etc., tá? Pegando a distância do D até esses locais, tá? E multiplicando pelas probabilidades, eu vou ter a distância média percorrida por dia com o carrinho estacionado em D, com o SAMU estacionado em D. Tá? Então a distância aqui para o A é 0,8, multiplicando 0,8 vezes 0,055, né? Mais a distância para o H também é 0,8 e assim por diante. Tá? Pego a menor distância do D até o ponto qualquer e multiplico essa menor distância vezes a probabilidade de ocorrência, faço essa somatória e eu tenho então a distância média, né, percorrida por dia atendendo os meus acidentes. Né? Bom, se eu quiser saber onde posicionar o meu resgate, tá? Qual que é o melhor local para posicionar o meu resgate, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse exercício, esse somatório, para todos os meus pontos. Tá? Então, levando em conta um carrinho do SAMU posicionado num nó X qualquer, tá? Eu vou ter esse valor aqui que eu estou chamando de J mais de X. J mais é porque eu estou indo da minha base para o acidente. Tá? Indo da minha base para o local de ocorrência. Faço o somatório das minhas probabilidades, que são os meus dias de I, vezes a distância, ou tempo, né, do X até o I. Tá? Então, essa somatória aqui é exatamente a mesma somatória que a gente fez no slide anterior. Tá? Só que eu fiz ali considerando o X igual ao ponto D. Então, tem aqui a probabilidade de ocorrência e as distâncias ou tempos de X até I. Se eu fizer isso para todos os pontos, tá, o meu centro absoluto, tá, ou a minha localidade melhor, né, de atendimento, vai ser o local que minimiza aquele J mais de X. Tá? Então, o meu X asterisco, ou seja, o ponto ótimo, vai ser o ponto onde o J mais de X asterisco é o menor possível. Tá? Onde não existe mais nenhum que seja menor do que ele. Calculo aquela somatória para todos os pontos, tá? E determino qual que é o menor. Tá? Se eu tiver tempos de viagem probabilísticos, eu vou ter viagens com tempos, né, esperados. A fórmula é exatamente a mesma. Tá? Eu só vou ter, em vez de ser o tempo determinístico, em vez de ser o tempo de viagem certo ali, né? Eu vou ter tempos esperados, eu vou ter tempos probabilísticos. A gente não vai mexer com tempos probabilísticos aqui, tá? Só determinísticos.
Então fica mais simples, né? Então fazendo para esse exemplo aqui, ó, olha só. O que eu fiz? Para cada localidade, para cada nó do grafo, eu coloquei aqui numa tabela, tá, as menores distâncias daquele nó, que está aqui à esquerda, para todos os outros nós. Tá? Então, fiz uma matriz de distância aqui de cada localidade para cada localidade, para cada par de localidades. Né? Uma matriz de distância completa aqui. Tá? E eu tenho aqui do lado direito os meus G de I, que são as minhas probabilidades de ocorrência de acidentes. Tá? O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo multiplicar essa linha aqui, ó, vezes o G de I, que é exatamente o meu somatório. Né? Se eu pegar a linha do ponto A e multiplicar essa linha por essa coluna aqui, de probabilidades, eu vou ter exatamente o meu J+. Tá? Que é o que eu tenho aqui. Ó. Então aqui já é uma cópia, né, da planilhinha Excel, onde eu fiz isso. Né? Então tenho aqui a minha matriz de distância. Tá? Multipliquei essa matriz toda por esse vetor, tá? E tive aqui, ó, os meus J mais de X. Então esse J mais de X nada mais é do que cada linha que eu tenho aqui da matriz multiplicada por essa coluna azulzinha aqui. Tá? O local onde dá o menor é aqui no ponto F. Ó, veja aqui no ponto D, ó, deu aquilo que a gente calculou lá em cima, tá? No outro slide, 2,732. Mas no ponto F deu uma distância média percorrida bem menor, 1,76. Significa que esse ponto F aqui é o local onde, se eu colocar o carro do SAMU estacionado ali, eu minimizo a distância média percorrida no atendimento dos meus acidentes. Tá? Bom, esse ponto F é uma ponte. Tá? Se eu tiver problema, por exemplo, colocando o meu carro de SAMU nessa ponte aqui, eu poderia buscar o segundo melhor. Quem que é o segundo melhor aqui? Seria o ponto I, né? 1,935. Dá um pouco melhor do que o ponto G. Tá? 1,938. Então, o segundo melhor seria aqui o ponto I, tá? Se eu tivesse algum problema de colocar aqui nessa ponte aqui. Tá? Mas assim, vejam que a gente resolve o problema das P medianas puro simplesmente fazendo a multiplicação matricial, sem precisar de fazer modelagem matemática. Tá? Facilita bastante o nosso problema aqui. Tá? Basta obter as minhas distâncias mais curtas. Né? A gente já viu que distância mais curta é fácil de obter. Né? Lá tem o algoritmo de Dijkstra, que vocês já viram. E fazer essa multiplicação. Tá? Para minimizar o tempo de viagem do local de acidente para a facilidade, então vamos supor que eu tenha os meus acidentes e eu quero minimizar o tempo de transporte do meu acidentado para um hospital. Né? Eu não vou levar o hospital até o local de acidente, né? Mas eu posso levar a pessoa que está acidentada para um hospital. Né? Aí eu uso essa notação J-. A fórmula é igualzinha, tá? Só que eu estou considerando os tempos ou as distâncias do local do acidente até a facilidade Y, até o nó Y. Tá? Vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Em grafos não orientados, o J- é igual ao J+, não vai fazer diferença, porque os tempos são simétricos. Né? Mas se eu tiver uma situação real, por exemplo, dentro de uma cidade, né, eu posso ter essas diferenças sim. Né? E num sistema de atendimento, onde eu saio do hospital, vou até o acidente e retorno para o hospital ou retorno para algum outro local, eu posso ter essa situação aqui, ó, J de XY. Eu vou ter uma dupla, né? Eu posso ter
um local onde o carro do SAMU está estacionado, e o outro local que é o hospital. Então eu saio daquele local de base do SAMU, pego o acidentado e levo ele para o hospital, né? Se a base for o próprio hospital, né, então o Y vai ser igual a X aqui. Tá? E eu vou minimizar o tempo gasto para ir até o acidente e depois voltar para o hospital. Tá?